costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa cestinha de Páscoa muito linda, muito fofinha, bem espaçosa, que você pode fazer tanto para vender como para presentear. É só rechear ela com um monte de guloseimas. Essa cestinha tem os detalhes super fofos aqui da orelha, a alcinha e também tem esse pomponzinho aqui atrás para imitar o rabinho do coelho. Todos os tecidos que eu estou utilizando aqui nesse vídeo são lá dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Para comprar tecidos com desconto, utiliza meu cupom lá no site deles. O meu cupom é AVIMORISAREMOS. Eu vou deixar o site deles aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o site e o contato de todos os meus parceiros. E antes da gente começar o vídeo, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e liga o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui. Também te convido a me seguir lá no Instagram, que é @costuracriativa_com_Isa_Remos, para estar sempre por dentro das novidades. E agora, bora pra aula! Então vamos lá! Para fazer essa cestinha de Páscoa, você vai precisar cortar 4 moldes, tá? E eu vou explicar aqui quais são os moldes que você vai precisar cortar. Em primeiro lugar, você vai precisar cortar o fundo. O fundo você precisa uma vez no tecido externo, uma vez no forro e uma vez na manta. Eu já coloquei o tecido externo na manta, tá? Esse círculo aqui tem 13 centímetros de diâmetro, mas eu deixei o molde desse círculo aqui embaixo no PDF na descrição do vídeo para você baixar e fazer o círculo do mesmo tamanho que o meu. Tá bom? Bom, para as orelhinhas, você vai precisar cortar 2 vezes no tecido externo, 2 vezes na manta. Ó, já coloquei o tecido externo na manta, tá? É que eu tô utilizando para tudo, manta R2, tá? E você também vai precisar cortar 2 vezes no forro, ó, ok? O molde das orelhinhas também está no PDF aqui no link na descrição do vídeo. Pro corpo da nossa cestinha, você vai precisar cortar um retângulo na parte externa e um retângulo na parte do forro, tá? 2 tecidos diferentes. E esse retângulo tem 42 centímetros por 12, tá? Então você vai cortar no tecido externo, vai colocar ele na manta também, na manta R2, ó, já coloquei aqui na manta R2. Também vai cortar do mesmo tamanho no forro. Para alça, você vai cortar apenas um tecido, tá? Não tem forro da alça. Então a alça vai ter 27 centímetros por 6, ok? Esse tecido aqui a gente vai costurar assim, olha, e depois colocar um pedaço de manta R2 dentro. Então eu não vou costurar junto, eu vou colocar a manta depois. E esse pedacinho de manta aqui tem 2 centímetros por 30. Eu cortei um pouquinho maior para ficar fácil de a gente colocar dentro depois e refilar, tá bom? E por último, você vai precisar de um pedacinho de meia para artesanato na cor branca. Você pode fazer de outras cores também, mas como esse daqui é para fazer o rabinho do coelho, que a gente vai colocar atrás da cestinha, então eu resolvi fazer na cor branca. Eu cortei um quadrado mesmo, tá? E a meia, ela vem assim, ó. Geralmente vem em saquinho assim, é meia para artesanato mesmo, não é meia de colocar no pé. É a mesma meia que eu usei para fazer a faixinha de cabelo. Tem aqui no canal uma faixinha de cabelo que eu ensino com essa meia aqui que é bem elástica. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você vai cortar um pedaço, um quadradinho, olha, de aproximadamente 7 por 7, pra gente fazer o rabinho. E aí a gente vai precisar também de fibra siliconada para encher esse rabinho aqui, para ele ficar fofinho. Caso você queira fazer aqueles pomponzinhos de lã, você também pode. Eu quis trazer um jeito diferente de fazer, né, o rabinho do coelho, mas eu também tenho aqui no canal um vídeo de Páscoa, que eu ensino uma caixinha de Páscoa de tecido, que eu ensino também a fazer o rabinho do coelho em lã, né, que faz aqueles pomponzinhos. Também vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar se você quiser aprender a fazer o rabinho de lã, tá? Então vamos lá, a gente vai começar costurando as orelhinhas. Vai colocar direito do forro com direito do tecido externo, né, que já tá na manta, dessa forma aqui, e vai costurar as
duas partes curvas das orelhas, deixando aqui embaixo aberto pra gente poder desvirar, tá? Lembrando que aqui eu tô costurando na máquina industrial, então a margem de costura é de meio centímetro, tá? Se você estiver costurando numa máquina doméstica, então eu aconselho você a colocar a sua agulha para a direita, você desloca ela para a direita, ou então você compra um pezinho para sua máquina que é de 1/4 de polegada, tá bom? Prontinho, cortei as orelhas e agora a gente vai refilar essa parte aqui com a tesoura de picote, ou então você pode fazer pequenos piques aqui nessa parte curva, ó, assim, para que quando a gente desvirar as orelhinhas, ela se assente melhor lá dentro, tá? E olha como é que fica os piques aqui, ó. Fica esse Vzinho na peça, ó, tá? Dessa forma aqui a costura vai se assentar melhor. Ou então, como eu falei, você pode cortar aqui, essas duas laterais, com a tesoura de picote, como eu vou fazer. Também você vai cortar aqui em cima esse excesso de tecido e vai chanfrar a ponta, assim, olha. Deixei ela chanfradinha aqui em cima. Isso faz com que essa ponta também se assente melhor. Lembre-se que esses cortes não podem ficar tão próximos ao tecido, nem o corte da tesoura de picote, nem da tesoura normal, tá? E aqui também não pode ficar tão próximo da costura, porque tem o perigo de desmanchar essa costura ou de furar o tecido, né? Prontinho, minhas orelhinhas ficaram assim, agora é só a gente desvirar. Eu gosto de empurrar aqui as costuras com esse pincel, tá? Com essa ponta arredondadinha do pincel aqui, pra não correr o risco de furar. Mas você pode empurrar com a tesoura também, tomando cuidado, tá? Pronto, desvirei aqui, ó, as duas orelhas. E aqui em cima ainda tá meio pra dentro, né? Não ficou muito pra fora, bem pontudinho como eu gosto. Então, eu vou pegar o meu agulhão e vou colocar aqui, olha. Vou enfiar a pontinha dele e empurrar, ó, a ponta da orelha pra fora. Pronto, olha, agora sim a pontinha ficou bem pra fora da orelhinha, tá? Ficou bem mais pontuda. Toma cuidado para não furar a sua peça fazendo isso, tá? Puxa com carinho essa parte que ficou emperradinha lá dentro. Pronto, olha só como ficou fofinha. E agora a gente vai costurar aqui embaixo para prender esse tecido aqui nessa parte do tecido externo que tá com a manta, tá? Nesse momento, se você quiser passar um pesponto em volta da orelha toda, você também pode. Porém, eu não quero passar porque eu quero que ela fique mais fofinha mesmo. Eu não quero achatar essa orelha com a costura de pesponto, tá? Então eu vou passar só aqui embaixo para prender. Pronto, olha, nossa orelhinha tá costurada aqui embaixo agora. E nós vamos fazer uma outra costura na orelha, que é para deixar ela assim, olha, com esse aspecto aqui, tá? Agora, nós precisamos dobrar a nossa orelha ao meio, assim, ó, com a parte externa aqui e com o forro para dentro, dessa forma. E nós vamos marcar aqui o centro com uma caneta. Olha só como ficou. Ficou marcadinho ali o centro. Você vai fazer isso nas duas orelhinhas. Pronto, com o centro marcado, agora você vai colocar essa ponta aqui e encostar na linha que você fez, dessa forma. E aqui também, olha, dobrar as duas partes laterais, né, as duas bordas para o centro. E ficou assim. E agora você vai passar uma costura aqui. Se você precisar colocar grampinhos ou alfinetes, você pode colocar, tá? Eu vou dobrar direto aqui e costurar aqui na máquina. Prontinho, olha só como é que ficou aqui as orelhinhas. E aqui você pode ver que eu fiz várias costuras, tá? Eu fiz uma mais para baixo para prender e uma com um pé de máquina costurando tudo, tá? Isso vai fazer com que fique mais presa e mais achatada essa parte aqui quando a gente for aplicar no corpo da nossa peça. Agora nós vamos reservar as orelhinhas por um momento. Agora nós vamos preparar a nossa alça. Eu tô aqui com o retângulo da alça, eu vou dobrar ao meio na parte maior, tá? Na borda maior. E vou fazer uma costura aqui, ó, de um pé de máquina, de meio centímetro. Pronto, costurei aqui. Agora nós vamos desvirar. Para desvirar essas partes que ficam assim, mais fininhas, eu gosto de utilizar o passo elástico. Eu seguro ele aqui na ponta, ó, segurei e agora eu vou colocando para dentro até chegar lá do outro lado. Pronto, agora estamos assim, olha, com a nossa alça e nós vamos amaciar essas costuras. Se você quiser ir pro ferro para fazer isso, você também pode, tá? Eu vou amaciar aqui vincando com a unha mesmo. E veja que eu
coloquei a costura pro ladinho, tá? Não coloquei ela no meio, eu deixei ela aqui na lateral. E agora nós vamos passar aqui o pedaço de manta de 2 centímetros que eu tinha falado para vocês no início do vídeo. Então a gente coloca aqui, ó, usa a mesma ferramenta, tá? A gente vai usar aqui o passo elástico, prendi e vou colocar aqui por dentro e passar. Pronto, olha só como que ficou aqui. Eu passei a manta por dentro da nossa alcinha, tá? Agora você vai costurar aqui essa ponta, vai costurar a outra ponta e também vai costurar aqui, ó, um pesponto desse lado e um pesponto desse lado, para ficar bem bonitinho. Prontinha, nossa alcinha ficou assim e eu vou cortar o excesso. E agora nós vamos reservar a alcinha para um momento. Agora nós vamos pegar o corpo da nossa peça e nós vamos marcar onde nós vamos colocar as orelhinhas, tá? Primeiro a gente tem que marcar o centro e para isso a gente tem que dobrar aqui ao meio nessa parte menor aqui, tá? E aqui você pode ou dar um pique ou você pode também marcar aqui com a caneta como eu tô fazendo, tá? Vou marcar aqui com a caneta. Prontinho, olha, marquei aqui, eu vou até mostrar. Olha como é que ficou. Bem aqui, ó, esse marcadinho em preto é o meio. Nessa parte aqui, você tem que saber que para pôr as orelhinhas, você tem que pôr na parte de cima, tá? A parte de cima vai ser onde você vê que as estampas estão em pé. Se o teu tecido não tiver orientação, não tem problema, você não precisa verificar isso. Mas essa marcação aqui pra gente colocar as orelhinhas precisa ser na parte de cima e não na parte de baixo, onde a gente vai colocar aquela base redonda. Você precisa se atentar a isso para que a sua estampa não fique de ponta cabeça na cestinha, tá? Bom, depois que você marcou aqui o meio, você vai marcar agora 2 centímetros para cada lado. Aqui, ó. Pronto, olha, ficou dessa forma. Ficou uma marcação no centro e mais 2 marcações com 2 centímetros de afastamento de cada, tá? E aqui é onde a gente vai colocar as nossas orelhinhas que a gente tinha reservado anteriormente, tá? Então a gente vai primeiro colocar elas em pé, só para mostrar o posicionamento, assim, tá? Então veja que aqui no centro tá o risco do meio que a gente fez e aqui os 2 centímetros de marcação que também a gente fez com a caneta. E aí a gente vai colocar essa lateral aqui, ó, bem rente no nosso risquinho e aí vai tombar para dentro. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com essa lateral aqui, rente no risquinho, a gente vai tombar para dentro. Veja que o que fica para dentro é o verdinho aqui do forro, tá? Então a gente vai colocar essa parte que é o direito da orelha em contato com o direito da nossa parte externa do corpo da cesta. Pronto, ficou dessa forma. E agora eu vou passar uma costura aqui para prender, e essa costura pode ser com um pé de máquina mesmo, porque quando a gente for juntar essa parte aqui com o forro, nós vamos fazer uma costura aqui no topo um pouco maior do que um pé de máquina, tá? A gente vai fazer com 1 centímetro, que seria na verdade meia polegada aqui na minha máquina, tá? Mas então aqui de qualquer forma você pode costurar com um pé de máquina mesmo. Prontinho, olha só como é que ficou preso aqui, tá? As orelhinhas. E agora nós vamos juntar essas 2 partes menores aqui e passar uma costura aqui. E assim nós vamos fechar o tubo, né? Que vai ser o corpo da cesta. Pronto, olha como é que ficou, a gente já formou o tubo aqui. Bom, agora nós precisamos fazer as marcações das alças. E as alças vão aqui, ó, nessas 2 laterais. Então nós sabemos que dobrando aqui ao meio, nós temos uma ponta e a outra ponta. Essa ponta já está marcada, né, com um risquinho. E essa ponta aqui, a gente sabe que o centro é a costura. Então nós vamos unir a costura com o risquinho que a gente tinha feito anteriormente no centro para medir a localização das orelhas, né? Então nós vamos posicionar dessa forma, costura com risquinho. Pronto, olha, já temos aqui ela dobrada em outra direção para a gente poder fazer aqui nessas 2 laterais as marcações das alças. E aqui, se você quiser, você pode fazer um pique de cada lado. Eu vou fazer uma marcação com a caneta mesmo. Tá? Bom, aqui, ó, essas marcações é do mesmo lado que a gente colocou a orelha, ou seja, na parte de cima, tá? Na parte de baixo a gente vai fazer as mesmas marcações, mas depois pra gente poder colocar o fundo. Por enquanto, as marcações que nós estamos fazendo é na parte de cima desse tubo. Agora que eu já marquei, ó, ficou ali 2 marcações, um risquinho aqui
e um risquinho aqui, nós já sabemos onde vamos colocar a nossa alça. Já peguei aqui a alça e agora a gente vai colocar ela assim, olha, veja, as orelhas estão aqui e o fundo, né, a parte de trás tá aqui. Então, eu vou colocar ela assim, olha, posicionar, centralizar essa parte da alça em um dos risquinhos aqui, tá? Prendi com um grampinho. E agora aqui, a outra lateral também vou centralizar nesse risquinho. Cuidado para não torcer a alça, tá? Olha só como é que ficou aqui. E agora eu vou costurar aqui as alças também com um pé de máquina, tá? Para prender aqui no corpo da cesta. Pronto, coloquei então as orelhas e a alça e agora nós vamos fazer essas mesmas marcações aqui, centralizar nessa parte e nessa parte também no fundo, tá? Aqui. Então, a gente já sabe que aqui nós temos uma das bases pra gente iniciar, tá? Então, nós vamos dobrar aqui dessa forma, certo? Então, aqui é uma das bases, a gente vai riscar aqui essa outra parte. Pronto, olha, já risquei aqui. E agora, depois desse risco, nós vamos unir essa costura aqui, ó, com o risco lá embaixo, assim, pra gente poder achar as outras duas partes. Pronto, olha só, marquei então aqui, ó, ficou esse risquinho e o outro risquinho aqui também, nessa parte. O que a gente fez aqui? A gente dividiu o nosso tubo, né, esse anel que a gente fez aqui, em quadrantes, para que a gente possa encaixar perfeitamente no nosso círculo, tá? Que é o fundo da cestinha. Então, esse círculo aqui, nós também temos que dividir ele em quadrantes e a gente vai fazer da mesma forma, ó, vai dobrar ao meio, assim, ó, ficou uma meia lua aqui, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, riscar aqui essa parte e essa parte, ou então fazer um piquezinho, como você preferir, pra gente achar dois quadrantes, tá? Aqui eu achei dois quadrantes e agora para achar os outros dois, eu vou encostar esse risquinho com esse aqui. Bom, olhando mais de pertinho, olha como é que ficou. Os 4 quadrantes marcadinhos. Essa marcação nós vamos utilizar então para unir com as marcações que a gente fez aqui no tubo, tá? E o tubo, nós vamos usar essa parte do fundo. Não esqueça, essa parte que tá com as orelhas e a alça é a parte de cima que não vai ser colocado nenhum círculo. Então, a gente vai colocar esse círculo aqui. Uma das marcações de quadrante é a própria costura. Então, vamos iniciar por ela. Você vai colocar assim, ó. Então, direito do fundo com o direito do restante, né, do corpo. E vai colocar um dos risquinhos unindo ali com a costura, ó. Encostei, borda com borda. Vou até abrir aqui a costura do corpo, né? E já vou colocar um grampinho. Pronto. Agora, nós vamos para o lado oposto e vamos colocar o risquinho com o risquinho, assim, ó. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com os dois risquinhos aqui. Acha esse desse quadrante e encaixa com o quadrante do corpo. E por último aqui. Pronto, agora fica bem mais fácil pra gente distribuir o restante aqui, olha, tá? Pronto, olha só como encaixou direitinho o fundo no corpinho, tá? Fazendo dessa forma fica bem mais fácil de encaixar. Agora nós vamos costurar isso daqui na máquina, tá? E para fazer essa costura, você pode ver como que fica melhor para você aí na sua máquina, tá? Eu gosto de costurar assim, com o corpo aqui para lateral e colocar essa parte embaixo da máquina e ir costurando dessa forma aqui, tá? Girando. Então eu vou tirar um dos grampinhos e vou começar aqui a costura. E essa costura aqui é com um pé de máquina mesmo, tá? Sempre que você vai costurando, você vai girando aqui a peça para ir acomodando embaixo da máquina, tá? Prontinho, terminamos aqui a nossa parte externa, olha, já tá colocadinho aqui o fundo, tudo, tá? E agora nós vamos deixar assim, dessa forma mesmo, e nós vamos fazer a mesma coisa com o forro, tá? Nós vamos unir aqui, nessa parte aqui, depois separar tudo por quadrantes, primeiro aqui, depois abre de novo e marca as laterais, e depois coloca o fundo. Do mesmo jeito que eu fiz com a parte externa, tá?
Se você ficou com dúvida de como fazer essa parte, é só voltar um pouco o vídeo e assistir novamente para você saber como você vai fazer o forro, tá? Eu vou dar uma adiantadinha aqui, vou fazer essa parte e já mostro para você como que ficou. Pronto, já costurei o forro, já coloquei aqui, né, o fundo no forro. E o que nós vamos fazer de diferente na costura desse forro do que nós fizemos na parte externa é deixar uma abertura aqui, ó, nessa costura que a gente fez para unir o tubo, tá? Esse anel aqui. Então nós vamos deixar essa abertura aqui de aproximadamente uns 3 a 4 dedos aqui, tá? Você vai costurar apenas bem o comecinho aqui e o finalzinho aqui embaixo, para a gente poder deixar essa abertura aqui para desvirar, tá? Bom, dito isso, agora nós precisamos dividir essa parte aqui em quadrantes também para poder encaixar lá na boca do outro tubo que a gente tem, que é a parte externa, né? Então aqui nós vamos marcar da mesma forma. Nós já temos um ponto de partida que é a costura, então você vai colocar a costura para um lado, esticar todo o resto para o outro lado e fazer aqui a marcação. Feita essa marcação, você vai unir essa marcação aqui com a costura para achar os outros 2 quadrantes. Pronto, já fiz as 4 marcações aqui, tá? Então temos a marcação da costura mais 3 marcações que eu fiz a caneta, certo? Agora nós vamos virar aqui pro direito, olha. Até agora o nosso forro tava do avesso, tá? Agora sim eu virei ele pro lado direito. E agora nós vamos pegar aqui nossa parte externa e nós vamos colocar o forro dentro da nossa parte externa e vamos encontrar a parte da costura aqui atrás com a costura aqui de trás da parte externa também. E vai ficar assim, ó. Eu vou abrir as 2 costuras aqui e vou colocar um grampinho. Ficou dessa forma. Agora nós vamos encontrar os outros risquinhos. O lado oposto, aqui, ó, no forro, vai ser bem aqui o que tá no meio das orelhinhas, tá? Então eu vou encontrar aqui o lado oposto com o lado oposto. Esse outro risquinho aqui vai bem no meio da alça. E aqui desse outro lado a mesma coisa, vai bem no meio da alça. Pronto, assim fica mais fácil de distribuir todo o forro aqui. É só você ir esticando e colocando uns grampinhos assim. Ó, prontinho aqui, já arrumei todinha a boca da nossa cestinha. Agora nós vamos fazer uma costura. Se você tiver aí na sua máquina a costura tubular, você pode utilizar nesse momento, tá? Eu não tenho, então eu vou costurar assim, ó, passando aqui por dentro. E essa costura aqui não é de um pé de máquina, é um pouco maior. Nós precisamos fazer essa costura aqui com 1 centímetro. Ou se você estiver usando aí a sua máquina industrial, você pode utilizar a marcaçãozinha que tem aqui no pezinho de meia polegada, tá? Isso equivale então a 2 pés de máquina, tá bom? Se você se sentir melhor fazendo um risco aqui antes de você colocar, né, o seu forro dentro da sua peça, fazer um risco que separa a borda para dentro de 1 centímetro, você pode, e aí você costura em cima do risco. Mas saiba então que você precisa costurar com 2 pés de máquina aqui, tá? 1 centímetro de margem de costura. Pode costurar a volta toda. Prontinho, terminei aqui e olha como que ficou essa costura de 1 centímetro, tá? Toda a volta aqui foi com 1 centímetro. E agora nós vamos desvirar essa peça através do buraquinho que a gente deixou no forro, né? Então vamos lá. Pronto, desvirei e a nossa peça ainda tá um pouco desengonçada. Nós vamos ajeitando ela, tá? Ó, colocando todas as costurinhas aqui pra fora. E também o que nós vamos fazer aqui é fechar a nossa abertura aqui da lateral, tá? Você pode fechar com pontinhos à mão, mas também você pode fechar com pontinhos aqui na máquina mesmo, tá? Você fecha assim, ó, puxa, dá uma vincadinha, vinca, e agora é só você passar uma costurinha bem na beiradinha assim pra fechar essa abertura que vai ficar lá pra dentro, tá? Prontinho, olha, fechei a aberturinha e vou colocar todo o forro lá pra dentro. E para nossa orelhinha ficar em pezinho, nós temos que colocar todinho o forro lá para dentro e erguer assim a orelhinha, olha, tá? Dessa forma aqui.
Não pode ficar aparecendo mais forro do que parte externa, nem mais parte externa do que forro. Então tem que subir e deixar bem igualzinho aqui, ó, nessa parte. Então eu já vou colocando os grampinhos, que nós vamos passar uma costurinha aqui nessa boca para deixar tudinho no lugar. Pronto, olha só, com tudo ajeitadinho, agora o que a gente vai fazer é passar uma costura em torno dessa boca toda com um pé de máquina, tá? Aqui agora é meio centímetro mesmo. E eu vou passar essa costurinha aqui por dentro, tá? Se você tiver costura tubular na sua máquina, é mais uma chance para você utilizar isso. Ai, que fofura que tá ficando, já tá quase pronto o nosso cestinho, tá? Olha que legal que ficou, você coloca aí o seu forro bem ajeitadinho aí pra dentro, passa, né, toda a sua peça. E agora nós vamos fazer aqui o pomponzinho, que é o rabinho do nosso coelho, tá? E a gente sabe onde a gente vai posicionar, porque tem a costura aqui, que é onde a gente vai colar com cola quente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o pomponzinho de meia. Bom, como eu falei pra você, eu peguei aqui aquela meia de artesanato, né? E cortei no tamanho 7x7. E agora a gente vai arredondar, tá? A gente corta um círculo. Não precisa ser um círculo perfeito, é só dar uma arredondada aqui, tá? E agora nós vamos fazer como fosse um fuxico. Eu vou fazer aqui com uma linha escura para mostrar para você como que eu faço, tá? Mas você pode usar uma linha branca mesmo. Bom, agora eu tô aqui com o fio, tá? Fio simples com um nozinho na ponta e eu vou fazer como se fosse um fuxico aqui. Vou pegar aqui e vou subindo, descendo, subindo, descendo, deixando sempre a mesma distância da bordinha da meia, tá? Prontinho, olha só, agora nós temos um fuxiquinho aqui. Nós vamos pegar um pouquinho de fibra e vamos colocar aqui dentro, tá? E enquanto você vai pondo, você vai puxandinho assim, ó, pra ir fechando lá dentro. E olha só como é que ficou aqui, nosso pomponzinho. E agora você vai passar de um ladinho pro outro, do mesmo jeito que a gente faz pra fechar fuxico mesmo, tá? Prontinho, olha só como que ficou aqui, tá? Bem fechadinho. E agora eu vou só fazer o arremate mais uma vez pra ficar bem firminho. E vou sair com a linha longe, tá? E vou cortar. Lembrando que aqui eu fiz com a linha azul marinho, ó. Nem deu pra ver, na verdade, né? Vai colar essa parte que nem vai dar pra ver. Mas, por segurança, faça aí com a linha branca, tá bom? Pra não aparecer mesmo. Agora, com esse pomponzinho aqui, eu vou pegar aqui a cola quente. Vou passar aqui, ó, nessa parte, um pouquinho nas laterais também, pra colar bem, né? E vou colar aqui, ó, nessa parte da costura. Vou segurar aqui por um tempo até secar, tá? Porque a cola quente demora um pouquinho a secar, mas ela é uma das colas mais rápidas pra secar. Ela esfriar, ela já fica mais durinha, fica sequinha. Prontinho, terminamos! Olha que fofura! Aqui, ó, como eu falei, você pode utilizar aquele outro tipo de pompom de lã que eu falei, né? Mas eu trouxe essa opção pra você, que é o pomponzinho de meia. E aqui na frente nós temos as orelhinhas. E agora é só você encher de fofura, de gostosura, de chocolate e aí presentear alguém que você ama ou então fazer pra vender. Prontinho, terminamos a nossa aula! Viu que peça útil, fácil e muito legal de presentear? Espero que você tenha gostado. Eu preparei esse vídeo, essa aula e esses moldes com muito carinho para você lucrar aí no seu ateliê. E se você gostou dessa aula, então já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Eu vou adorar saber o que você achou. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!